Estamos aqui ao vivo para falar de mais um tema, de mais um tópico, de mais uma parte incrível do Evangelho de João. Incrível! Aula número 37. Meu Deus, aula 37! Onde estão as outras aulas? Você acessa o canal no YouTube, youtube.com/Oficina da Palavra, e você encontra lá todas as nossas aulas disponíveis para que você possa assistir e estudar de forma expositiva, como a gente sempre fala, né, Davi? Sem custo, sem crise e sem pressa. Então, Davi, para começar, leia para nós João, capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 36. Tudo bem? Eu estou lendo aqui a versão internacional, né, NVI. Para tudo! Para tudo! Quer que fala assim mesmo? É o João Kleber. Para. Só depois dos comerciais. Thales Douglas, o ressurreto. Boa noite, Thales. Chegou na hora certa. Enfrentou a morte, passou pela escuridão, passou por várias vidas, como diz o Gandalf. Está entre nós. Pô, Thales, que bom receber você aqui, cara. Boa noite. Nosso boa noite também para a Marilda, nossa querida amiga, sensacional, Sheila, que já nos zoou aqui pra caramba, e vai ouvir o rap, nós vamos fazer o rap. Não sei como é que ela não falou dos 4-0 de ontem. Deixa isso quieto. Lê o texto, Davi, pelo amor de Deus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. Gostou da voz de Cid Moreira? Faz de novo aí que eu senti aqui a presença. Jesus fala, né? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu glorifiquei e o glorificarei novamente. Caraca, meu irmão, me senti no cinema agora. Arrepiei! A multidão que ali estava a ouviu. Disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? E quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Legal, legal. Aqui, Davi, lê aqui, ó. Olha só, lê o comentário do Thales. Sentadinho não me fez rir, Leclerc. Estou com 8 costelas quebradas, mais a entendi porque eu ressurreto. Isso, viu?
Eita, boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Não é mole não. Aí, tô falando que o cara é o ressurreto dentre os mortos, meu irmão. Não, mas a aula que ele tinha que ter participado foi da semana passada, do Lázaro. Que a gente ia falar assim, Thales, saia para fora. Já pensou? Bom, Davi, vamos retomar então, né, para a gente lembrar de Sim. novo. Quem não puder assistir no Face, ou tiver que sair alguma coisa, depois encontra a aula lá no canal. Esta aula aqui é a aula 37, que é a continuação dos nossos encontros anteriores. E no encontro anterior, nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, que cumpriu tantas e tantas palavras proféticas do Antigo Testamento. Né? Você lembra dessa aula, uma aula muito legal, um assunto muito relevante. Nós falamos bastante desse tema no vídeo anterior, então qualquer pessoa que quiser acompanhar, só assistir lá e retomar. Né? YouTube / Oficina da Palavra. Oficina da Palavra, exatamente. Jesus tinha acabado de ser aclamado o rei. No texto, né, a turma fala, né, assim, Hosana, Hosana, o rei de Israel, o rei dos judeus. Ele entrou montado no jumentinho e estava com a sua popularidade, você vai me chamar de velho, né? Top. Estava com a popularidade top naquele momento. E aí, a ressurreição de Lázaro, que nós também já falamos dela, por isso que brincou aí com o Thales, a ressurreição de Lázaro tinha sido a gota d'água, né? Foi o acontecimento que fez com que todo esse processo se desencadeasse. E a população ficou meio que descontrolada. Você vai até lembrar que os fariseus disseram assim, tá vendo? Tá vendo? Como é que nós vamos segurar esse cara agora? Ele está aí, né, dominado, seguido pela multidão. Como é que nós vamos travar esse cara? Não vamos. Mas eles começaram até a planejar a morte, tanto de Jesus como de Thales, né? De Thales não, de Lázaro. O Thales é o nosso Lázaro. Sabe qual era o medo deles, Davi? O medo deles é que a qualquer aceno de Jesus, né? Qualquer palavra que ele desse, ele pudesse despertar a multidão e comandar a multidão para tentar buscar a independência. E vocês vão lembrar também, os que assistiram a nossa aula, que lá no Evangelho de João tem uma passagem onde os fariseus, quando eles estão conversando, eles falam assim, ele vai tomar o nosso lugar. Nós vamos perder o nosso lugar. Porque eles também se beneficiavam daquela opressão romana. Né? Eles ficavam com aquela narrativa, somos representantes de Deus, e bababá, bebebé, mas eles também se beneficiavam do poder romano, né? Eles exerciam, ajudavam o Império Romano a controlar o povo, exerciam um determinado poder pelo povo, então eles tinham medo, até porque eles não reconheciam em Jesus divindade nenhuma, né? A questão deles era política mesmo, eles tinham medo que Jesus se posicionasse e tomasse conta de tudo. E nesse momento aí, né, Davi, na verdade, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus tinha o povo na mão, né? Sim. O que está escrito lá no versículo 13? Lê aí. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Pois é, cara, pois é. Aí já viu, né? O 19 diz assim, Leclerc. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Exatamente. Eu fico imaginando também, nas minhas conjecturas, eu que sou um miserável pecador, sem nenhuma condição de nada, né? Não sei nada, não sabo nada, mas fico imaginando nas minhas conjecturas que naquele momento os discípulos também devem ter vibrado, né? Como diria o puxador de escola de samba, né, Davi? Chegou a hora! Eles devem ter pensado, né? Principalmente quando Jesus disse, chegou a hora do filho Comissão do homem. de frente, o filho do homem, 10. Eles devem ter pensado. Top. Chegou a hora de ser glorificado. Então eles pensaram, né? Caramba, agora nós vamos entrar com tudo, vamos dominar. Jesus está vindo com tudo nos braços do povo. Será que o povo. Será que o
povo estava gritando mito. Enfim, essa passagem, esse momento aí de glorificação, né? Ah, meu Deus, você vai lembrar uma outra passagem. Vamos ler esse texto, Davi? Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 39. Pode ser que nesse momento em que Jesus entra na cidade, aclamado pela multidão, a turma toda vibrando, Hosana, filho de Davi, bendito Não, que vem em nome do Senhor. os discípulos estavam cantando assim, ó, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje. Vamos lá, 35 diz, nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos façam o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam, permita que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Olha só. Até o 39, né? Vamos lá. Isso. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Tá bom até aí. Não, mas tá bom até aí. Mas tá bom até aí. Olha só, cara, o nível, né? São celestiais esses aí, ó, esses dois Olha aí. Só o que passava na cabeça dos caras. Na minha conjectura, nesse momento aí de entrada triunfal, os discípulos devem ter pensado assim, chegou a hora, né? Chegou a hora dele e chegou a nossa hora. Lá vou eu. Você vê que no Evangelho de Marcos, Tiago e João pediram a Jesus para se assentar ao lado do seu trono no reino de Jesus, uma à direita e outra à esquerda. E Jesus pergunta assim, é claro, mas antes eu preciso saber, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser carimbados, né, batizados, marcados pelo momento que eu vou experimentar? Eles disseram, podemos! Jesus, olha a ideia dos caras. É isso que eles queriam. Só que aí, Davi, olha só como é que o Evangelho de João é sensacional. O texto vem, né, numa ascendente, tudo dando certo, né? Tá tudo dando certo. Vai dar tudo certo. Tudo dando certo. O cego enxergou, o morto ressuscitou, a multidão vibrou, Jesus entrou com tudo, os discípulos disseram, é agora, nós vamos. E aí, de repente, Jesus começa com uma conversa meio tenebrosa. Meio deprê, né? Meio deprê, meio esquisita, que é uma conversa relacionada à morte. Olha só que interessante. Se nós lêssemos o Evangelho de João só até o início do capítulo, só até a aula anterior, a nossa aula anterior, da entrada triunfal, como isso seria semelhante a muitas igrejas hoje, né, Davi? Sim. Que falam e propagam um evangelho triunfalista, né? Um evangelho triunfalista, vitorioso, uma vida de glória, de reino, de domínio. Você é filho do rei! Você é filho do rei! Você nasceu para reinar. Você é cabeça e não cauda. Exatamente, porque parece que todas essas comunidades são muitas, de diferentes de denominações, parece que elas só pensam no texto até a parte que a gente estudou semana passada, né? E tá todo mundo nessa aí, Senhor, eu também quero sentar no trono, quero voar nas asas da águia, né? Quero subir, como diz aquela canção, vou subir, quero vencer, quero triunfar, né? Vou para o alvo, ninguém vai me impedir. Aquela conversa, né? Vou dançar, vou pular, vou correr, tô com vontade de pular. E aí? Não fala não que todos nós temos um passado negro. Cara, de repente Jesus começa com um discurso muito esquisito. Sim. Ele fala o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra
e não morrer, continuará só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Olha que conversa estranha. Que conversa estranha. Para início de reflexão, e a nossa aula tem como ponto principal esse recorte que a gente está fazendo agora, né? Para início de reflexão, o povo e os discípulos queriam conduzir Jesus ao trono, queriam levar Jesus para tomar posse, como se Jesus fosse um homem comum, normal. Inclusive, Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te prender ou para te soltar? E Jesus fala assim: meu reino não é desse mundo. Todo o poder que você tem, você recebeu do alto. O meu reino não é desse mundo. Mas, na perspectiva humana, momentânea, naquele momento, todo mundo achava que o reino de Jesus era daquele mundo. E o Cristo que o povo de Israel espera, o Cristo que os fariseus toda hora perguntam: você é o Cristo, você é o Cristo, você é o Cristo. O Cristo que eles esperam é o enviado por Deus para recolocar Israel no seu lugar geopolítico, global, como Sim. nação escolhida, né? Então é isso que eles tinham. Mas assim, olhando para o texto de fora, que somos nós, o Evangelho de João já começa dizendo que Jesus é o Verbo, que ele estava com Deus, que ele era Deus, que todas as coisas foram feitas por ele. João já coloca Jesus num patamar de divindade desde o início, então ele não pode ser dominado, nem comandado, muito menos empossado, como aquela antiga canção que nós todos já cantamos, né? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Vamos manter a música no mundo da licença poética, porque isto é impossível. Nós não vamos coroar ninguém, né? Vamos coroar ninguém, porque Jesus autocoroa-se a si mesmo. E aí nós temos que perguntar, né? Quem vai conduzir Jesus ao trono? Os discípulos? A multidão? Porque se Jesus recebesse do homem a glória, né? Coroamos a ti, Jesus, te glorificamos, a ti fazemos um trono de louvores, colocamos o Senhor no seu lugar. Se nós tivéssemos esse poder de glorificar Jesus, de dar a ele honra, glória e força, certamente em algum momento nós diríamos para ele, né, Davi? Você só está aí porque nós te adoramos. É que eu falei semana passada do burrinho, né? Obrigado. Você só está aí, Jesus, porque nós te honramos. Se não fosse esta comunidade, se não fosse os nossos louvores, você não estaria aqui entre nós. Né? Leclerc, mas convenhamos, né, Leclerc? Todos que estavam participando de tudo isso aí estavam totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Essa coisa de querer controlar Jesus, né? Lembra da aula passada? Se você não pode desmentir o milagre, então a gente tem que apagar o milagre, né? Tem que controlar Jesus. Isso é uma coisa muito humana, né, Davi? Tá todo mundo perdido. Hoje, as nossas igrejas estão perdidas. O Thales está falando aqui da música que eu citei. Ele está falando o seguinte: mas não é licença poética? Thales, mas será que todo mundo que canta, na hora que canta, tem essa noção? Ou será que, de alguma forma, alguém pensa assim: poxa, eu vim hoje aqui para coroar Jesus, para fazer um trono para ele, para dar a ele a honra? Porque, na verdade, o que o Evangelho vai nos mostrar é que nós é que recebemos de Deus a honra, a graça, o bem, o amor, a fé. Nós não damos nada para ele. O que nós vamos dar para ele? Inclusive, nada, a gente não tem nada. Inclusive na aula sobre a jornada e o legado de Davi, que também está aqui no canal, na aula onde nós falamos sobre os mitos, né, o problema dos mitos, nós lemos o Salmo 50, e o Salmo 50 ele é muito assertivo. Deus fala o tempo todo assim: vocês acham que eu bebo sangue de animais? Vocês acham que eu como carne de sacrifício? Por acaso vocês podem me dar alguma coisa?
me oferecer alguma coisa, é tudo meu, pô, é tudo meu. Mas essa arrogância, né, essa coisa do ser humano, ela é de sempre, né, Davi? O inimigo veio para matar. Veio... O inimigo, você já cantou essa música também, Vila da Penha. O inimigo também queria essa glória. Ele diz para Jesus, né? Tudo eu te darei. Se prostrados me adorares. Se prostrado me adorar. Vou colocar você no trono. Olha só, cara. Olha só. A ti fazemos um trono de louvor. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Queremos dar um lugar para ele. Isso é do homem, cara. Lembra de Davi? Vou fazer uma casa para Deus. É a mesma coisa. Há um monte da transfiguração. Senhor, o senhor quer que eu faça 3 altares aqui, 3 tendas para vocês, para você, para Elias e para Moisés? Exatamente. É tudo, né? É tudo para Deus, né, cara? Tudo para Deus. A gente quer dar para Deus como mas isso mostra, como se fosse nossa decisão. Não, mas isso mostra a ruptura, a distância que está o homem de Deus. Então, o que eles têm como leitura, como entendimento da divindade, é esse Deus que eu preciso fazer um ídolo, que eu preciso fazer um sacrifício. Exatamente. E Deus não, Deus é uma persona que quer se relacionar e eles não, peraí, não, relação não, a gente quer fazer aqui as nossas oferendas, acender os incensos aqui, né? Os discípulos querem controlar Jesus, né? Você vai conversar com essa mulher, você vai curar não sei quem, você vai atender a multidão, você vai falar com não sei quem. Os discípulos fazem esse processo de querer, né? Essa mulher desperdiçou esse perfume, você não vai fazer nada. Eles ficam o tempo todo ali tentando controlar, e isso é do homem, como você falou muito bem, que rompeu com o Criador, e de uma certa forma, às vezes também é maligno. Sim. Né? No sentido de querer dizer assim, não, você merece, fui eu que te dei, né? Fui eu que te dei. E aí a resposta de Deus no texto ela é imediata. Eu já o glorificarei e o glorificarei novamente. Só quem pode dar a Jesus o seu lugar de glória, só quem pode colocar Jesus no trono e exaltar é o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Então, sim, Jesus não está sendo conduzido pela multidão. Esse é um erro hermenêutico, exegético, muito comum nos nossos dias, por causa da influência cultural sobre a igreja e sobre a leitura da Bíblia, tentando comparar a história bíblica com a nossa realidade atual. Como se a população pobre exaltasse a Jesus porque ama o pobre, e como se fariseus, sacerdotes, romanos fossem representantes religiosos, representantes políticos similares do nosso tempo, que querem destruir a Jesus, que querem arrancar Jesus do poder. Essa comparação é esdrúxula. O texto vai dizer o tempo todo que Jesus está ali para cumprir a sua missão, e quem colocou Jesus nessa missão foi ele mesmo, que voluntariamente se posicionou para esse momento, e esse movimento que Jesus está fazendo é contrário à expectativa dos discípulos. Isso é muito legal, cara, é muito legal. Os discípulos que andavam com ele o tempo todo, que ouviam dele, que aprendiam com ele, têm uma expectativa diferente de domínio político, de governo, de uma série de coisas acontecendo. Eles têm essa expectativa, é uma expectativa completamente diferente. Jesus está colocando essa expectativa no chão agora, no chão, com esse discurso, que é um discurso, né, Davi? Muito esquisito, né? Começa com essa frase aí: se o grão morrer, vai dar muito fruto, mas tem que morrer o grão. Tem que morrer o grão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um videozinho que um agricultor ele pega um joio e um trigo, né? Aí, quando ele esmigalha assim o joio, não sai nada, só sai farelo da folha, né? Assim. Uhum. E quando ele faz com o trigo, sai semente. Pois é. Então, é interessante, porque assim, para muitos de nós, né, do tempo de hoje, contemporâneo, que a gente não lida com a agricultura, não entende direito isso também, né? Mas trazendo a conotação...
Dá essa ideia de que ele está começando um processo de multiplicar, né? De que você falou, né? De reproduzir, né? Ali a sua mensagem. Pois é, Jesus era o grão de trigo, estava falando dele mesmo, que precisava experimentar a morte para que se reproduzisse. Isso. Né? Porque isso aí tem a ver com o paradoxo sempre colocado por João, né? Noite e dia, trevas e luz, morte e vida. Tem que ter morte para que a vida alcance, né, as demais pessoas. Inclusive, a Bíblia vai nos ensinar que a morte de Jesus torna ele o primogênito de muitos irmãos. Lê para a gente, Davi, Romanos 8, versículo 29. Por causa da sua morte voluntária, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Fala aí, lê para a gente, 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o engraçado é que até a classificação de Jesus muda, né? Porque lá em João 3,16, vai falar que ele é o Filho unigênito. A partir de sua morte, ele se torna o primogênito, né? Legal. E aí eu quero até, já que você deu o spoiler, alerta de spoiler. Domingo que vem é dia... Cadê a agenda? Vem agenda. 29. Domingo que vem, que é dia 29, nós teremos aí mais uma preleção domingo sobre a jornada e o legado de Davi. No dia 5 de setembro, que é o primeiro domingo do mês, e temos a ministração da ceia, nós teremos uma palestra sobre esse nome aí, Jesus, o unigênito de Deus. Então, se você quiser saber qual a diferença entre esses conceitos, por que ele é chamado de unigênito, por que ele tem essa marca no seu nome, na sua identidade, então vem estar com a gente presencialmente, se você puder. Dia 5 de setembro, participa da reunião, participa da ceia e aprende um pouquinho sobre esse tema, que é um dos temas mais incríveis do cristianismo, e também um tema tão deixado para trás, né? Que é uma coisa que nós precisamos saber. Muito bem colocado, Davi. Ele é o unigênito de Deus, mas agora ele se tornou o primeiro de muitos irmãos. Ele é o unigênito, ele é o herdeiro legítimo de Deus, vinculado a Deus, com uma unidade com Deus, é o próprio Deus, presente com Deus, e agora ele tornou possível para nós o acesso a Deus. Nós não somos filhos de Deus porque viemos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque fomos adotados por Deus. Exatamente, que a gente estava falando mais cedo, né? É isso aí, fomos adotados, né? Fomos enxertados na videira verdadeira. O que é isso? Exatamente. Nós somos estranhos àquele corpo natural, né? Somos estranhos a essa divindade, mas coube a graça de Deus nos absorver para si, né? Exatamente, cara. E assim, agora vamos fazer a nossa meia-culpa e demonstrar profunda compaixão. É difícil para os discípulos terem essa compreensão, né? A gente está aqui com muita vantagem, né? Os textos, né? O tempo, as ferramentas. É difícil para os caras terem esse entendimento, né? Terem essa compreensão. Se nós estivéssemos lá, eu, você, o Thales, a Mônica, a Sheila, a Marilda, e tantos, nós teríamos a mesma reação, provavelmente, né? Querendo a glória, querendo a honra, querendo o triunfo e rejeitando essa ideia de morte, que é uma ideia que não soa bem. Morrer, né? Morrer não rola, né? Agora, se Jesus não morresse, nós não estaríamos aqui hoje. Verdade. Fazendo essa aula. Lê pra gente aí, Davi. Hebreus, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem
e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, pronto, Thales, você aqui citou aí Isaías 53, né? Que foi vontade de Deus fazê-lo sofrer, está lá no escopo da mensagem de Isaías. Olha como esse texto combina com Isaías, com Hebreus capítulo 2, versículo 9 a 11. Que Deus, por quem e para quem tudo acontece, né, desejou, intentou, programou, planejou tornar a ação de Jesus perfeita através do sofrimento e não através do trono. O trono que Jesus vai ocupar é um trono que Deus o dará, como confirma Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, texto que a gente sempre cita aqui, né? Que Jesus, sendo Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação exigir o seu lugar de Deus, antes esvaziou, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, porque ele foi assim, porque ele agiu dessa forma, por causa deste texto aí de João 12 em diante, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então o trono de Jesus, o lugar de rei de Jesus, não é dado por homens, nem pelo povo de Israel, muito menos pelas nossas canções, né, pelas nossas adorações. O trono glorifica, de Deus glorifica. Ou como diria o Sóstenes, glorifica. É nesse momento aí de ressurreição, que a gente vai falar lá na frente, que cumpre-se o texto do Antigo Testamento: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Cara, isso é épico, isso é melhor do que Valhalla, isso é melhor do que os imortais, isso é melhor, é muito superior, isso é épico. Quem é esse Rei da Glória? Esse rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse título, quem lhe confere é o próprio Deus. Só que é o seguinte, para tomar posse desse trono, desse cetro, conferido pelo próprio Deus, o caminho não é de triunfo, ao contrário do que as nossas comunidades muitas ensinam. O caminho é de morte, é de dor. Você falou um negócio aí, entrega. você falou um negócio aí muito certo, que os discípulos conclamaram, né, e queriam colocar Jesus como rei dos judeus. Mas Jesus é o rei dos reis. Ele não está configurado naquela geografia. Exatamente. Para apenas aquele pequeno povo, né? Então, assim, a gente, né, como religião, sempre tenta realmente configurar a divindade, encaixar ele num molde, né, num quadradinho, para que ele seja mais fácil de controlar, né, na nossa ignorância. O ser humano é muito maluco. Tem essa questão do cara achar que ele é rei dos judeus e não dos outros. Tem essa questão denominacional, onde cada igreja acha que Deus lhe pertence e não está nas outras. Sim. Ele está aqui, não está lá, porque se estiver lá, não está aqui. E dentro de cada denominação, tem o cara que acha que só que quando ele prega, ou quando ele canta, ou quando ele dirige, é que Deus está presente. É o ser humano sendo ser humano, né? É o que a gente falou, eles estão todos perdidos, precisando da graça de Jesus. Aí os caras querendo o trono, né? Mestre, quando você assumir o trono, deixa eu sentar do seu lado, deixa eu dar ordem, deixa eu orar para que o fogo caia sobre esses malditos. Não, e são os mesmos que, num determinado momento que alguém estava pregando em nome de Jesus, fala, Senhor, quer que a gente ore, o raio venha do céu contra ele? Assim, é uma ignorância, e Jesus mesmo fala com eles assim, ó, cara, se vocês soubessem o cálice que eu estou bebendo e o batismo que eu estou sendo batizado, vocês não me pediriam isso. Não, sim, a gente consegue. Só que eles não tinham noção do que eles estavam falando. Aí, Jesus agora vai vir com a faca tramontina, vai dar um corte. Corte rápido, tramontina.
Aquele que ama a sua vida a perderá, e aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então, todo mundo aí, galera que está apegada a tronos, a coroas, a poderes, a dons, a virtudes, a cargos, cara, nada disso semeia, ó, nada disso frutifica para a vida eterna. Não adianta, Davi, não há dúvida. Cada dia eu tenho mais convicção. O evangelho ele é transcendente. Ele perpassa esse mundo. Ele está para além desta existência. O evangelho é transcendente. Não tem nada a ver com essa realidade aqui que a gente vê. Ele, como você falou, ele não pode ser encaixotado numa realidade cultural qualquer. Mas os caras querem trono, né? Querem glória, querem poder. Aqui você vê crentes de um lado e do outro, né? Na esquerda, na direita, em cima e embaixo, todo mundo quer o comando. E todo mundo quer o comando em nome de Jesus. Sim. Quer ver coisa mais engraçada é você pegar o TikTok, né, que agora é a rede social do momento, e você vê cristãos se degladiando, porque eles, em vez de assumir o cristianismo, né, um discipulado sob Jesus, não, eles querem ter posicionamento político. Aí é cristão de esquerda, cristão de direita e... Cristãos de cima, cristãos de baixo, não, cristãos do Ocidente, do Oriente. E eles vêm assim, ó, tem uma coisa nova que eu descobri sobre a passagem, né? Como se estivesse inventando a roda, sabe? Quando, na verdade, todos nós precisaríamos olhar para Cristo, né? Verdade. Eu acho que, assim, o que o Evangelho de João está nos apontando é exatamente o que a Reforma Protestante depois ressaltou. Solos Cristos. A salvação tem a ver com Cristo. Não tem a ver com mérito, nem com obra, nem com poder. Tem a ver com a cruz. Tem a ver com a morte. Com a doação voluntária de Cristo para que nós... Aí sim, como diz a canção, Thales, presta atenção, né? Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. É isso. Essa é a mensagem central do Evangelho. Agora, a igreja evangélica, né, a igreja protestante, a igreja cristã brasileira, latino-americana, que é a nossa realidade, ela está muito secularizada. Então, os interesses da igreja acabam se confundindo com os interesses da cultura. Igual os discípulos, eles queriam que Jesus fosse rei dos judeus para expulsar Roma daquela região, para que eles tivessem um lugar ao lado de Jesus. Enquanto isso, na sala da justiça, os fariseus e saduceus e religiosos queriam matar Jesus para que eles tivessem o poder e o seu lugar lá de Roma. Todo mundo quer o poder, todo mundo quer dominar, todo mundo quer o lugar, né? Todo mundo quer, como nós estamos vendo na história de Davi, né? Davi está quase chegando aí, né? O povo tem uma palestra que a gente deu, está aqui no canal da Oficina da Palavra, né? Impeachment de Deus, né? 1 Samuel, capítulo 8, o povo pede o impeachment de Deus. Não queremos mais que Deus governe sobre nós. Querem o poder. Queremos um rei. Querem o governo. Aí Deus vai lá e escolhe Saul, prepara, capacita, derrama sobre ele o seu espírito, seleciona. Depois Saul também vai querer o poder só para ele. Todo mundo quer o poder. E Jesus, o nosso mestre, é aquele que esvaziou-se. Humilhou-se. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O perigo, Davi, da secularização da fé, o perigo que se levanta, que se apresenta para nós, todas as vezes que os nossos interesses cristãos se confundem com a cultura, é o impacto dessa decisão que a gente toma, né? Então, por exemplo, santidade vira integridade. Santidade, que deveria ser uma ação do Espírito Santo, passa a ser confundida com honestidade, integridade, moralismo, né? Moralismo, mérito humano, exatamente. Arrependimento vira recuperação. Em vez de ser uma obra genuína do Espírito Santo,
de alguém que tem agora clareza sobre a sua própria condição. Não, vira restauração. Vamos orar pela restauração do irmão, né, por mudança moral, por mudança de comportamento. Verdade vira intuição. Como você citou aí no TikTok, todo mundo acaba achando, sentindo, percebendo, deduzindo alguma coisa. Fé vira sentimento. Estou sentindo, não estou sentindo, eu Rapaz, creio, não creio. isso está muito atrelado ao nosso tempo, sabe? Demais, demais. Deus, é aquilo que a gente falou sobre colocar Deus numa caixa, né? Então a ação de Deus é única e exclusiva, pautada no sentimento. Eu fui para o culto, não senti Deus, o louvor não trouxe emoção. Essa palavra foi boa, né? Mas eu olhei para os lados, não vi ninguém, sabe, chorando, se emocionando. Exatamente. Cara, eu já fui em igreja que o líder chama um convidado para pregar, a pessoa prega bem a palavra de Deus, só que não houve comoção, ele pega para repregar. Ele pega o microfone e reprega. Exatamente. Então, assim, é a loucura da religião, né? É a gente achar que Deus é como um espírito fantasma, né? Bem, as velas não apagaram, né? A luz não piscou. Opa, Deus não está aqui, vamos fazer direito. Então, começa o louvor, aí começa um mantra, né? Toca, 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 ora, 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 ora. Agora Deus vai fazer. Você vê no texto que os discípulos, o povo e os fariseus querem o direito de validar a obra de Cristo. Agora Jesus é rei porque o povo gritou Hosana. Ok. Ele vai ser Cristo se os fariseus disserem que é. Ou ele vai ser o Messias se os discípulos concordarem. E aí você falou, o culto foi bom porque a gente sentiu. Somos nós que validamos a ação divina? Coroamos. Ou é Deus que se manifesta entre nós? E é impressionante, Leclerc, como eu acho que em nenhum momento Jesus foi tão cercado de gente como está nessa situação dessa passagem, e ele está sozinho, porque assim, o discurso dele basicamente é o seguinte: estou indo para o Calvário. E ele está lotado de pessoas que estão pensando, sabe, no que eles poderiam conseguir de Jesus. E aí vem o último ponto, que é o seguinte: esperança duradoura sendo trocada por gratificação imediata, que é exatamente o que está falando. O que a gente vai ganhar com isso? Tá, você vai para a cruz, mas a gente vai ganhar o quê? Um trono, um cargo, vamos ganhar o território, vamos vencer os romanos. O que a gente ganha com isso tudo? E é por isso que algumas igrejas estão cheias, porque elas oferecem um ganho. Sim. Né? A pregação, a mensagem, a música oferecem um ganho. E o evangelho é o evangelho da perda. Tem que morrer para viver. Tem que perder para ganhar. Mas a pregação humanizada, secularizada, ela oferece um ganho. Oferece um ganho. Uma recompensa. Mas o cristianismo é o contrário. O cristianismo é o cristianismo da perda. Vamos ler, Davi? Lucas 9, 23 a 25. Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23 a 25. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Isso é importante, irmãos. Vocês que estão assistindo a aula. Sim. De que adianta tanto culto, tanto poder, tanta profecia, tanto cargo, tanta autoridade, tanto isso, tanto aquilo, ganhar o mundo e perder a alma? Porque, na verdade, o que Jesus está dizendo, a partir do versículo 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Não é pedir trono, é negar-se. Não é pedir coisas, é morrer. E aí esse discurso vai soar mal aos ouvidos dos discípulos. Porque ele não combina com a natureza humana. Lê para a gente aí, Davi, agora Gálatas 2, versículo 20.
Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que a vida dele não tem mais sentido fora de Cristo. E o que a gente vê hoje é o contrário, é todo mundo querendo, através de Cristo, dar sentido para a própria vida. Revigorar a vida, ressignificar a vida. Ressignificar a vida é necessário, mas isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo, eu volto a dizer, ele é transcendente. Tem a ver com a vida eterna. Você precisa assistir essa aula aqui, você que está vendo agora, e pensar quantas horas da sua vida você gastou com cultos, com reuniões. Quantas horas da sua vida você passou dentro da sua igreja. Quando você poderia ser mais útil na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua família. E ficou horas e horas e horas na sua igreja. Para quê? O que isso agregou? O que isso no que isso fez sentido? A não ser fazer com que você se sentisse melhor, né? Melhor, mais abençoado. Vamos ler outro texto, Davi, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu para que a gente não viva mais para a gente mesmo. Eu não posso viver mais para mim mesmo. Então não tem sentido fazer esse tipo de pedido, né, mestre? Quando assumir o teu trono, me dá um outro trono. Não tem sentido isso. O cristão que realmente nasceu de novo, que passou pela morte, que passou pela cruz, ele tem uma perspectiva transcendente. Ele está vivendo essa vida com significado, com expressão, com leveza, mas ele está pensando na próxima. Ele está pensando na próxima. No que vem de melhor para ele depois. Vamos ler outro texto, Davi. Colossenses 3, do versículo 2 ao versículo 4. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pronto, tá vendo? Até o 4? Isso. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Tá vendo? É isso. Você vê que o cristianismo, ele promete o quê? Ele promete uma vida transcendente. Pensem nas coisas que são do alto, porque vocês morreram para essa vida. Os discípulos, se eles tivessem o mesmo entendimento que a gente tem agora, eles sentiriam a morte de Jesus porque eles o amavam, e é um momento de muita dor, de muita perda, de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo eles entenderiam que esse momento era necessário. Então eles entenderiam, eles estariam com Jesus em oração. Quando Jesus vai orar, né, no jardim, ele, por favor, fiquem comigo, sejam solidários, eles dormem, porque eles não entendem que Jesus naquele momento queria que eles estivessem ali compartilhando disso, mas o que você tem nos discípulos, nos judeus, nos fariseus, é que todo mundo quer compartilhar a glória. E hoje, no discurso evangélico, é a mesma coisa. Todo mundo quer compartilhar a riqueza, a glória, o poder. Né? Como você vê aí, cantoras evangélicas que se dizem evangélicas cantando na Globo ao domingo. Que sentido isso tem? Que lógica isso tem? Que impacto isso tem? É uma demonstração de quê? De influência? De poder? Que tipo de testemunho isso cumpre? Nada. É a secularização da fé. Até o momento em que tanto faz quem está cantando, ou o que está cantando, ou o que está dizendo, todo mundo vai gostar. Todo mundo vai olhar e vai entender. Vamos voltar para o texto, Davi. João 12, versículo 26, que é o texto que a gente está estudando, já indo para o finalzinho. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então pronto, onde eu estou, meu servo também estará. Eu estou na cruz, você vai estar na cruz. Eu estou na cruz, você vai estar na cruz, pô. É lá que você vai estar. É nesse local. É nesse local. Muito bem, dito isso,
como é que esse pedaço de João se encerra? Ele se encerra com a declaração de Jesus que derruba todas essas teorias sociológicas, ideológicas, malucas do século XXI, que tentam de novo dizer que Jesus, na verdade, né, foi morto por vontade política, porque ele se opôs ao sistema, né, ao status quo, porque ele denunciou o problema social, porque ele lutou pelos pobres, pela causa dos pobres. Então, hoje, se Jesus estivesse aqui, os evangélicos também o crucificariam. Também. Para com isso, meu chefe. Toma, como diria minha mãe, toma tenência. A gente falava toma tendência, né? Toma tendência, rapaz. Olha isso. Olha o que Jesus fala. Meu coração está perturbado. Claro que ele está perturbado, porque ele é 100% Deus, 100% homem, e está prestes a entrar na semana mais dura, mais cruel da sua jornada, de muito sofrimento, muita dor, de muita solidão, porque todos os seus discípulos o abandonarão, o que comprova tudo que a gente estudou agora, porque assim, eles ficaram chocados e abandonaram Jesus, inclusive Pedro. Sim. Abandona Jesus completamente. Não adianta ficar criticando Pedro, porque nós somos Pedro, nós somos todos Pedro, somos todos Saul, somos todos iguais, como diz o filme lá, somos todos iguais. Então Jesus fala, meu coração está perturbado, o que direi? Então, se fosse a liderança de hoje, diria assim, diga o seguinte, mestre, não me entregarei a essa vontade ideológica, sociopolítica, a crítica, que não pensa no pobre, que não pensa nas causas sociais, e blá, 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 blá. Essa semana, Davi, esta semana, eu tive uma reunião aqui, uma live de um amigo aqui, participei, ele me convidou para participar de uma live de um seminário teológico americano, e um dos caras que estava na live falou sobre isso. O evangelho, de verdade, provoca transformação social, mudança na realidade do pobre, mudança na realidade política, acaba com a corrupção. Mestre, não se submeta. Não é sobre nós, gente. Não é sobre nós. É o plano redentor de Deus, é a obra de Deus. Que direi? Pai, salva-me desta hora. E aí tem gente também que vai dizer que quando Jesus orou, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tem gente que vai dizer que Jesus naquele momento quase que perde a fé. Né? Quase que ele, né? Ele cantou a música de Chico, né? Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta. Titubeou, estremeceu. Isso é normal. Jesus estremeceu porque é um momento muito difícil. Você também. Jesus é igual a você. Você é igual a Jesus. Jesus estava com medo. Jesus não estava com medo igual a gente tem medo. Jesus está, como diria o pastor Bruno Henrique, Jesus está em outro patamar. E ele fala... Se Jesus fosse igual a gente, e ele soubesse o que aconteceu, ó. Ele fala, meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salva-me desta hora? De maneira nenhuma, eu vim exatamente para esta hora. Olha, é a lucidez, cara, é a clareza da vocação. Está ali para isso. Quem irá por mim? Pergunta o Senhor lá em Isaías 6. Quem irá por mim? Jesus é aquele que diz, eis-me aqui. Ele vem com clareza. Então é para isso que ele está ali. Não é uma questão política, sociológica, geopolítica. Não, ele está ali para isso. Por quê? Porque pela morte de Cristo, como disse o apóstolo João, e todas essas passagens que nós lemos aí, a morte dele nos trouxe a vida, nos reconciliou com o Criador. Então, Davi, dito isso, é morrendo que se vive. É morrendo que se vive. Enquanto tivermos nas nossas comunidades de fé uma religiosidade antropocêntrica, pautada nos nossos próprios interesses, onde as reuniões de oração são para clamar por coisas que nós queremos ou precisamos,
Quando houver essa mentalidade, nós estamos muito distantes da grandeza do Evangelho, que é Cristo. Porque, na verdade, o Evangelho ele é a religião da morte. E essa morte gera vida. Então, todos os nossos cultos e reuniões deveriam ser só cristocêntricos, falando só do que Cristo realizou. Porque isso alegra o coração de quem nasceu de novo.